Eu sempre fui uma jovem muito estudiosa. Eu não queria saber de amizade, eu não era uma pessoa muito sociável, eu não queria saber de namorico. Eu era muito diferentona mesmo. Com o passar do tempo, eu consegui fazer a minha faculdade, que era a minha faculdade do sonho. Sempre sonhei em fazer direito. E meu foco ficou maior ainda só para isso. Eu queria só saber disso. Só que meio que minha cabeça pirou um pouquinho quando eu conheci o Ricardo. O Ricardo, um rapaz que batia muito comigo, sabe? A personalidade, o jeito, os mesmos gostos. A gente tinha os mesmos assuntos quando a gente conversava. Nossa, não faltava assunto para nós dois. E eu acabei me apaixonando por ele. Eu que nunca pensei em namorar tão cedo, que nunca pensei em me envolver com ninguém tão cedo, eu tava arriada os quatro pneus pelo Ricardo. E ok, a gente começou a namorar, só que desde o início ele sempre falou assim pra mim que tinha um sonho de ser pai, que nossa, que queria ter não sei quantos filhos. Esse papo ele veio à tona depois de um tempo, tá? Não foi bem no início, mas assim, já foi depois de um tempo de namoro, porque no início a gente não conversava sobre isso. E quando eu vi que ele tinha sonho de ser pai, eu fiquei um pouco perturbada, porque eu nunca tive sonho de ser mãe. Nunca, gente, nunca. Eu nunca tive esse desejo dentro de mim. Eu não queria ser mãe, de jeito nenhum. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, olha, Ricardo, eu não quero ser mãe, tá? Eu não quero ter filhos. Aí ele até falou assim, ah, não, por agora eu também não quero. Eu disse, Ricardo, você não tá entendendo. Eu não quero ter filhos nunca na minha vida. Eu não nasci pra ser mãe, eu não tenho esse dom. E a primeira pergunta que ele fez foi, como era meu relacionamento com os meus pais? E eu na hora demorei um pouco pra entender essa pergunta dele, mas eu respondi. Eu falei, Ricardo, meu relacionamento com meus pais sempre foi maravilhoso. Eu tenho pais maravilhosos, principalmente a minha mãe. Eu tenho uma mãe incrível, que sempre fez de tudo por mim, que me educou, que me ensinou. Meu pai também. Então, eu não tenho queixa da minha relação com os meus pais. Por quê? Aí ele falou, mas por que você não quer ter filhos então, se a sua relação com seus pais foi boa? Aí eu falei, Ricardo, eu não quero ter filhos porque não é o meu sonho. Eu não tenho sonho de ser mãe. E nisso ele ficou meio assim, ok. Cada um foi pro seu canto. A gente passou uns dias sem se falar. Passados uns dias, o Ricardo me procurou. Ele não tocou mais nesse assunto. Não tocou mais, gente. Então, eu também não toquei mais no assunto. Se ele voltou a falar comigo, eu fui bem clara com ele. Eu disse pra ele que não queria ter filhos. Fui bem clara. E se ele voltou a falar comigo, é porque ele estava ciente da minha decisão. E mesmo assim, ele voltou a falar comigo e ele me pediu em casamento. Casamos, ok, tava tudo bem. Só que passaram uns tempos, alguns anos, a família dele, sempre que eu ia na casa dele, a família dele ficava me perguntando quando íamos ter filhos. Quando íamos ter filhos. E eu não respondia, gente, eu ficava meio constrangida, eu não respondia, aquilo me incomodava. Só que um dia, o Ricardo, ele falou, assim, brincando, sorrindo com todo mundo, ele falou, ah, logo logo a gente vai ter filhos. Nessa hora eu olhei assim pro Ricardo, a gente tava sentado na mesa jantando, gente. Eu me levantei da mesa e perguntei assim pra ele, Ricardo, por que você tá falando isso? Se desde o começo eu deixei bem claro pra você que eu não quero ser mãe. Desde o começo eu falei pra você que eu nunca quis ser mãe. Eu deixei isso bem claro pra você antes da gente se casar, Ricardo. Por que você tá falando isso? E nessa hora, a família dele ficou chocada. A família dele olhou pra minha cara e disse assim, você é louca? Você não quer ser mãe? Você tá ficando louca, só pode. Todo mundo dizendo que eu tava louca, que isso e aquilo. Gente, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu fui pra casa sozinha. Chegando em casa, nossa, eu e o Ricardo, a gente teve uma discussão muito feia. E eu falei pra ele, Ricardo, pelo amor de Deus, eu te falei, eu te disse que eu não queria ser mãe. E o Ricardo, gente, fez uma coisa que, nossa, aquilo me matou, sabe? Ele pegou
todo o meu remédio pra evitar filho, né, anticoncepcional, pegou todos e jogou todos na privada. Gente, nessa hora eu surtei. Eu comecei a gritar com ele, eu avancei pra cima dele. Eu falei um monte de coisa, eu disse que isso não se faz, que ele não podia fazer aquilo comigo, porque desde o começo eu falei pra ele que eu não queria ser mãe, porque agora ele tava fazendo aquele escândalo todo, por que que ele casou comigo então, se ele sabia que eu não queria ser mãe? E ele falou assim pra mim, eu pensava que era só uma fase, eu pensava que era uma fase sua, que logo, que depois que a gente se casasse, você ia mudar de ideia. Eu falei, Ricardo, eu não vou mudar de ideia. Eu não quero ser mãe. E nisso, gente, eu saí, fui pra casa da minha mãe. Nossa, minha mãe, ela sempre me apoiou. Eu chorei muito no colo dela. E eu chorava muito assim, sabe? Me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu perguntava pra ela, mãe, por que eu não quero ser mãe? Por que eu não tenho vontade de ter filhos? A senhora sempre foi uma boa mãe pra mim, eu tenho um excelente exemplo. E por que que eu tenho isso, mãe? Eu me senti a pior pessoa do mundo. E a minha mãe, ela me fazendo um carinho, tentando me acalmar, ela dizia, filha, ser mãe é um dom. Não é pra qualquer um. Não se sinta mal se você não quer ser mãe, se você não quer ter filhos, não se sinta mal por isso, filha. Você não é uma pessoa ruim por causa disso, ao contrário. Imagina só se você inventasse de ter um filho dele só pra fazer as vontades dele. Isso, pra mim, a minha mãe falando, né, comigo, na minha opinião, isso pra mim que seria ser uma pessoa ruim. Porque a pessoa colocar uma criança no mundo sem indefeso, que não tem culpa de nada, para satisfazer vontade de homem, vontade dos outros, você ia fazer essa criança mais infeliz, a mais infeliz do mundo, porque você não ia dar o amor que essa criança merecia. Então, se você não quer, mantenha a sua posição, não coloque filho no mundo por causa dos outros. Não faça uma criança sofrer nesse mundo. E aquilo ficou na minha cabeça. As palavras da minha mãe ficou na minha cabeça. E realmente era verdade, gente. Eu ia colocar um filho no mundo pra quê? Entendeu? Eu ia colocar um filho no mundo pra sofrer se eu nunca quis ser mãe, eu não tenho o dom de ser mãe. Eu ia fazer... Eu não sei, eu não ia maltratar a criança, não ia fazer mal à criança. Claro, isso nunca. Mas eu não ia agir como uma mãe de verdade. Entendeu? Porque nunca foi meu sonho. Então, desde esse dia, eu tomei a decisão, sabe, na minha vida. E eu terminei tudo com o Ricardo. Nossa, foi uma luta. A gente tá, e mesmo a gente na fase de divórcio, de separação, eu tomei outra decisão, que foi fazer a laqueadura aos 25 anos. Gente, eu tomei essa decisão porque era meu maior medo, engravidar. Gente, vocês não têm noção, eu tinha pavor só de pensar que eu poderia engravidar assim, sem querer, sabe? Então, eu resolvi fazer a laqueadura aos 25 anos. Então, eu vou conversar com o meu médico de família, o médico que já estava na família há muitos anos. Eu tinha um carinho muito grande por esse médico, um carinho enorme por esse doutor. E eu fui conversar com ele. Nossa, eu cheguei pra ele e falei assim, doutor, eu preciso de uma assinatura sua, porque eu sabia dos meus direitos, eu fiz direito, né, fiz faculdade de direito, e eu sabia que eu tinha direito de fazer a laqueadura. E eu expliquei tudo pra ele, e eu falei que precisava de uma assinatura dele pra poder fazer a cirurgia, né, a laqueadura. E quando eu falei isso, gente, que eu queria fazer a laqueadura, esse médico, ele surtou. Ele olhou pra mim e disse, o quê, menina, você tá louca? O que tá acontecendo com você? Você vai fazer a laqueadura com 25 anos de idade? Aí eu olhei assim pra ele e disse, doutor, eu tenho direito? Aí ele, mas você tem certeza disso? Você tem certeza que quer fazer a laqueadura? E eu disse, eu tenho certeza absoluta. Se eu não tivesse certeza, eu não estaria aqui. Mas e se você se arrepender? E eu falei pra ele, doutor, eu não vou me arrepender, porque o meu maior medo é ser mãe. Eu não quero ser mãe. E nossa, esse médico, menino médico de anos, que eu pensava que ia estar ali pra me ajudar, que ele ia me compreender. Nossa, ele falou um monte de coisa. Ele ficou falando, enchendo meu ouvido, falando que eu podia me arrepender, que era uma péssima ideia. O que é que meu marido pensava disso? Doutor, eu já estou em fase de separação. Isso não é da conta dele.
Isso é uma decisão minha. Isso só se refere a mim e não a ele. Então, o que ele tem a ver com isso? E ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: e se você arrumar um homem rico? Desse jeito, gente. Algo que me deixou mais chocada ainda, porque eu não esperava isso do meu médico. Eu não esperava que o meu médico, ele fosse falar aquilo pra mim. Um médico de anos, que estava ali na família há anos. Mais uma vez, eu fui curta e grossa com ele. Eu disse que eu não queria colocar filho no mundo pra segurar homem, pra ter direito a alguma herança, alguma coisa. Eu não ia colocar um filho no mundo pra isso, de jeito nenhum. Não ia usar uma criança pra uma coisa dessas. E que eu posso muito bem ser esse homem rico da história. Eu não preciso de um homem rico na minha vida. E, gente, depois de muita luta, foi que esse médico, ele assinou o documento pra eu fazer a cirurgia. E, nossa, eu saí daquele consultório, gente, arrasada. Arrasada. Eu juro que eu não esperava isso. Ouvir aquelas coisas, pra mim, aquelas palavras daquele médico, aquele machismo todo, sabe? Me deixou muito mal. Eu só sei que eu passei pela cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. E a única pessoa que se preocupou comigo foi a minha mãe. A minha mãe querida. Nossa, a minha mãe me apoiou tanto. Eu falei pra ela: mãe, eu já fiz a cirurgia. E a primeira coisa que ela perguntou foi: como você tá, minha filha? Tá tudo bem? Eu tô indo pra aí, já já e tal. E nossa, minha mãe me ajudou, sabe? Cuidou de mim. Enquanto todos, o resto da minha família, a família do meu ex, tudo me criticava, tudo falava mal de mim. É muito triste saber que a sociedade impõe isso na cabeça das mulheres. De que as mulheres nasceram pra ser mãe. Que as mulheres, elas têm que ser mãe. Mas não é bem assim. Nem todas as mulheres sonham em ser mãe. Tem muitas mulheres que não têm esse sonho, que não querem ser mãe. Eu admiro muito quem tem sonho de ser mãe. Nossa, eu acho lindo uma mãe que cuida bem do seu filho. Tanto que eu admiro a minha mãe. A minha mãe é meu maior exemplo. Nossa, ela é uma riqueza de mulher. Ela cuidou muito bem de mim. E eu tenho muito orgulho dela, da mãe que ela é. Então, eu admiro muito quem tem esse dom. Mas eu não tenho esse dom. Então, na minha opinião, se você quer colocar uma criança no mundo, você tem que pensar 1000 vezes para saber se realmente você quer ser mãe, se realmente você tem aquele dom, se realmente você sente no coração mesmo de ser mãe. Porque é muito ruim, gente, muito ruim colocar a criança no mundo pra sofrer. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês mais uma história baseada em fatos reais, tá? Vou deixar aqui o link embaixo do vídeo que me inspirou a contar essa história pra vocês. E, gente, eu trouxe essa história porque hoje é Dia das Mães aí no Brasil, né? Aqui em Portugal já passou, foi no primeiro domingo do mês, se eu não me engano, dia 1º de maio, né? E assim, gente, realmente ser mãe é um dom, sabe? Então, não é pra qualquer uma. A gente vê aí tantas mulheres tendo filho, abandonando, dando pra outras pessoas, gente jogando criança, colocando nesse saco de lixo, como se fosse um objeto, sabe? Então, o que a mãe dessa menina falou é a pura verdade. Ser mãe é um dom, não é pra qualquer uma. E se todas pensassem assim, não teria tanta criança sofrendo no mundo, né? Eu falo como mãe, eu escolhi ser mãe. Tenho uma menininha de 4 anos e tô à espera de outra menininha, né? Sempre foi meu sonho ser mãe. E não importa, muitas das vezes as mulheres, ai, mãe tem que fazer isso, mãe tem que fazer aquilo, mãe tem que ser assim. Não, cada mãe tem o seu jeitinho. Cada mãe cuida do seu filho de uma forma, de uma maneira, entendeu? A gente só tem que respeitar. O importante é essa mãe dar carinho, dar amor, não deixar faltar nada para esse filho. Nós sabemos do nosso limite e a gente sabe o que é melhor
para os nossos filhos, não é? Se você não tem vontade, não tenha. Não tenha filhos por causa de homem, por causa de pressão dos outros, porque filho é uma responsabilidade muito grande, gente, muito grande mesmo. Colocar um filho no mundo, nossa, é outra vida. É um ser que vai precisar ali de todo cuidado, de todo amor, de um acompanhamento, entendeu? Até mesmo quando cresce, a gente quebra a cabeça, esquenta a cabeça com os filhos, de preocupação, não é? Então, não é fácil ser mãe, é uma decisão que tem sim que ser pensada, tem que ser analisada, e você tem que conhecer você mesma, o seu íntimo, conhecer muito bem você para saber se realmente você quer ser mãe e se você vai realmente dar aquele suporte para aquela criança, né, quando ela precisar. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa interpretação. Curta, comenta, compartilha. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham aí do Brasil, né? As de Portugal também, né? Tem muitas pessoas aqui chegando, né? Se identificando, que moram aqui em Portugal. Tô muito feliz, sejam bem-vindos. E feliz Dia das Mães atrasados pra vocês também, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que eu não desejei aqui no canal, só no Instagram, tá bom? E me acompanha no Instagram, pra vocês que não me acompanham, não me seguem. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, tá? Envie sua história também pelo e-mail, também vou deixar aqui embaixo no e-mail, vou deixar nos comentários e na descrição também, ok? E é isso, meus amores, que Deus abençoe todas as mamães do mundo e as gravidinhas, que Deus dê uma boa hora pra cada uma, tá bom? E é isso, um super beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e um ótimo domingo pra todos.